Pessoa e Recife, né? João Pessoa, Recife, Natal, Fortaleza. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, eu acho que agora a gente tem que evoluir, né, Ricardo? Nós precisamos. Para isso aí. Nós precisamos entrar nesse grupo aqui, né? Essa tecnologia. E você, rapaz, está bem? Como é que você está? Então, eu estou bem. Eu fiz uma cirurgia de coluna, né, que eu precisava fazer, e uma espondilolistese, e fiquei muito bem. Fiquei muito bem agora, né? Então, as coisas melhoraram, o consultório está recuperando. Março e abril foi um susto, né? Mas sim. Agora já está bem em consultório. Eu vou desenhar um curso híbrido e aí vamos ver, vamos fazer uma experiência. É isso aí, hoje em dia, o chato para nós, né? Porque a gente que estava acostumado a fazer aquelas viagenzinhas, que a gente revia os amigos presencialmente, e trocava umas ideias tal. Agora, com esses cursos híbridos, nós vamos continuar sempre à distância, né? Dificilmente a gente vai se encontrar, mas faz parte do jogo, até nos congressos, né? Eu sinto que viajava muito, rapaz, eu viajava bastante, e esse ano não viajei nada, né? O ano que passou... Então, a gente sente, né? Você também lembra que você estava dando curso na Paraíba, você ia quase todo mês para lá? Verdade. É legal, porque a gente dá uma mudada de ares, faz novos amigos, a gente aproveita e dá uma relaxada também. Para quem gosta de dar aula, aquilo não é tão cansativo, então a gente dá uma relaxada e tal. E agora não estamos mais fazendo isso, né? Sim. Mudou tudo, né? Para todos nós, né? Mudou mesmo. Né? E a BSH ficou lá com... Então, a SBH está um rolo, cara, pelo seguinte. Então estou esperando a Márcia. A Márcia, que era vice-presidente da nossa gestão, ela virou presidente, ela foi e tal, mas ela ainda não quis assumir, entendeu? Então, ela está esperando resolver umas pendências antigas aí, que já vem de muitos anos, que não vai ser fácil resolver, mas aqui não é um lugar legal para a gente conversar a respeito disso. Uma hora a gente pode bater um papo. Né? Tá bom. Né? E você, então, você está só tocando consultório? Você se aposentou também, não? Não, me aposentei, sim. Me aposentei. Aposentei do Estado, né? E do INSS. Eu me aposentei da prefeitura e do federal, né? Eu não tenho INSS, mas eu tô bem aqui, Ando bem, né? O teu instituto? Não, o instituto vai devagar, né, Ricardo? Com esse negócio aí todo. Eu estou fazendo uns cursinhos aí, mas hoje ainda não. Eu não sou marqueteiro, né? Eu não sei fazer marketing. Hoje a gente tem que convidar alguém especialista para fazer marketing. Essa que é a verdade. Eu acho que sim. Então eu estou, como agora que, por causa dessa pandemia que eu entrei nesse meio virtual aí. Sim. Aí eu estou fazendo aí, conversando com algumas pessoas para me ajudar, né? Claro. Agora eu estou terminando, eu fiz um livro, dei um curso e terminei um livro, chamava o hipnoparto, lá, o condicionamento para o parto, né? Sim. E agora eu tô preparando o livro o Temas de Hipnologia 2. Legal. Sabe aquele primeiro que a gente fez? Sim, eu tenho lá. O Temas 2, então. E agora o Tema 2 já está pronto. Já era para ter lançado o ano passado, que não deu. Alguns colegas tiveram Covid, atrasou tudo. Mas agora esse ano, eu quero lançar ainda até o final do ano o Hipnologia 3. Sim. São temas, né? Temas é bom, porque aí
vou fazer tipo uma sequência, né? Temas 1, 2, 3. Claro. E vamos Não, ver é se isso aí. pega. É isso aí. É mais Tem muito legal fazer material. temas. É. Tem muito, E é Então, mais útil também. então, vamos ver se esse ano, se você escreve aí um capítulo aí para a gente, e depois a gente Vai ser um conversa sobre prazer. isso, um tema legal. Vai ser um prazer. Né? O primeiro tema eu abri primeiro para o pessoal que era do grupo de estudo de hipnose que frequentava aqui. O primeiro foi assim, esse segundo eu fiz e agora eu vou para o terceiro. Então, o terceiro já tem algumas pessoas, né, que eu quero abrir. É o Fernando, lá de Pernambuco, você, Claro. tem algumas pessoas a mais do Rio de Janeiro, a mais que... Os que já foram, eu vou evitar pôr de novo, eu vou deixando as pessoas irem tão devagarzinho, né? Mas tudo bem. Bem-vindo. Boa noite, Osmar, tudo bem? Quem é? Ivani? Isso. Ah, bom, põe teu nome aí para depois você gravar. Tá no iPhone, né? É. Boa noite, seja bem-vindo, Ivani. Boa noite, Ivani. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bem-vinda. E aí, quanto tempo? Você está bem? Estou bem, graças a Deus, estou bem. Está tudo bem com você. Graças a Deus também. Estamos caminhando. Caminhando. É isso aí. Osmar, deixa eu te perguntar como é que arruma o nome aqui, como é que muda, como é que coloca? Já entrou. Eu não sei. Já entrou seu agora, nome já aqui. Tá aí. Tá seu nome entrou? já. Entrou? Relaxa, Ivani, tá tudo bem. Vamos esperar aqui, o restante do pessoal. Tem já algumas pessoas, mas tem 6 participantes, tá pouco, ainda vamos esperar. Também ainda tem tempo, né? Que faltam ainda 2 minutos, né? Então. A gente sempre dá uns 10 minutinhos de atraso para começar. Mas já tem umas 6 pessoas aqui. É que muita gente não quer aparecer, né? É verdade. Mas é isso. Então, Ricardo, é isso, cara. Que bom que você tá com seus planos aí e tal, né? Agora vamos ver como é que vai ser esse ano, né? Esse ano. Vamos ver se com a vacina a gente tem uma flexibilização maior, né? Tomara, né? Eu acho que sim, acho que vai ser um ano melhor. Todo mundo quer isso, né? Então, tá na hora. Aí, ó, Panamá entrando na jogada. Bem-vindo, Panamá. Beatriz Testa, ainda não entrou, vai a gente chegar já. Você lembra da Beatriz? Lembro, sim. Isso, a Beatriz já vai entrar. Tem o José Cunha, bem-vindo, José Cunha. José Cunha. Olha lá. Não sei se é para ele vai participar, ou a esposa, que é a Maria. Vai todo mundo participar. Todo mundo que está entrando vai assistir, pelo menos. Sim. Vamos ver. Beatriz, olá, como você está? Beatriz? Será que ela entrou? Ela entrou e não... Ela ainda não está sabendo ativar o som. Bom, daqui um pouquinho ela fala conosco. E você, aquele projeto que você tinha, Ricardo, que você trabalhava com a hipnoterapia nas dependências, né, na adição, você ainda tem ou você já parou com aquele projeto? Então, eu coordenei 10 anos, né, o CDQUIM, Centro do Dependente Químico, onde eu testei a hipnose, né, lá dentro da internação da comunidade terapêutica semiaberta, né? E aí eu ensinei os técnicos da equipe interdisciplinar que faziam a psicoeducação, ensinei eles a manejarem a hipnose de grupo, né? Especialmente técnicas mais leves de relaxamento, respiração, né? Pseudo-orientação no futuro, metaforização, progressão na idade, coisas assim para hipnose de grupo, e deu muito certo, né? Porque
para nossa surpresa, eu trabalhava com homens e mulheres de rua, e em 10 anos, 10 mil pacientes, não se precisou pintar a unidade. Todos os 3 andares, ninguém riscou parede, não se cortaram os colchões, usamos os mesmos colchões por 10 anos, porque a hipnose amansava o pessoal, né? Então, os dependentes químicos não faziam motim, a fuga no Brasil era 13%, lá no nosso serviço era 2%, depois ficou 1%. Né? Alta por indisciplina também, baixíssima. Então, porque a hipnose entrava, né? e ajudava o pessoal a diminuir a fissura, né? Diminuir a medicação. Né? Então, com essa experiência, eu me animei a abrir o meu primeiro consultório, já foi direto com hipnose. Né? Foi direto com hipnose, com treinamento autógeno lá do Dr. Antônio Carlos Moraes Passos, né? O seu guru aí, que criou esse grupo maravilhoso que você... Olá, Beatriz, tudo bem? A Beatriz Testa. Para mim não apareceu. Beatriz, está nos ouvindo? Nos escutas, Beatriz? Como estás? Ela não ligou ainda, né? Deixa eu ver. Aí está aberto dela. Deixa eu ver. Mas aí, Osmar, a gente foi levando o projeto de 87 a 97. Né? Entendi. E aí, a partir de 97, o pessoal... Houve uma mudança política lá no Conselho, e aí o serviço estava pronto, não estava registrado como marca, e aí eles demitiram todo o grupo, e o pessoal mais da financeira se apossou. Né? A gente estava trabalhando com o SUS e outros convênios, e eles cresceram o olho e levaram. Acabaram ficando. Mas quebraram o hospital, quebraram o serviço, não conseguiram ter sucesso. Ainda levaram mais... eu fiquei 10 anos, ainda foi mais 20. Né? Foram 30 anos o serviço. E hoje o hospital está fechado, e o serviço também está fechado, infelizmente. Entendi. A Beatriz, ela não está ouvindo. Eu acho que ela precisa ativar o som dela. Beatriz? Beatriz, ela não está nos ouvindo. Ela precisa colocar ativar o... Ativar o áudio. Né? Ativar o áudio, né? O microfone. Isso eu acho que a minha co-anfitriã deve passar para ela essas orientações, eu acho. Leide. Eu te liguei que eu estou numa reunião, e daqui a pouquinho eu vou aí. Bem-vinda, Silvia. Obrigada. Oi, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Sim, bem-vinda. Obrigado. Então, tem muita gente sua aí, né? É de Esteio, Grande Porto Alegre. Sim. Já. A Eliana é de Porto mais Alegre. 5 minutinhos e a gente começa. E a Ana Helena de Porto Alegre. E o Rafinha é de Porto Alegre. Você está trazendo aí bastante gente sua aí, né? Olha aí. A Ana Ledura é de Porto Alegre. Bem-vinda, Ana. Oi, estou comendo um iogurte. Tá bom. Está na hora. Está na hora da comida. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Prazer em tê-la conosco. Prazer é meu. Vou aprender muito hoje. Opa. Bom, espero as suas perguntas depois, como sempre. Perguntas, comentários, indagações.
Deixa eu... Já nós vamos começar. Só mais uns 5 minutinhos. Bem-vindo, Danilo. Olá, meu querido mestre. Meus dois grandes queridos mestres. Doutor Osmar, um abraço. Meu grande mestre, doutor Ricardo Faia, um prazer imenso estar aqui com o senhor. Maravilha. Grande professor de fisioterapia, criador da inteligência artificial lá em Paraíba, lá na Paraíba, lá em Campina Grande. Interior da Paraíba. Pós-PhD, grande turma fizemos lá em João Pessoa, né, Danilo? Maravilha. Maravilhoso. Danilo é gente fina. Esteve com a gente também num bate-papo sobre Pinopara. Deixa eu ver. Fala, Bernardo. Bem-vindo, Bernardo, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em tê-lo conosco. Obrigado, igualmente. Bernardo é hipniatra, é médico hipniatra também. Uhum. E aplica na sua prática. Ele tem várias especialidades, mas fez conosco a formação completa. Só tentar falar com a Beatriz aqui. Alô, Beatriz? Você está no computador ou está no telemóvel? Agora, claro, ela está no quarto, mas o despertador está quente, vem cá para fora, está frio. Narcisa Dias, bem-vinda, Narcisa. Mãe, então está cumprimentada, seja bem-vinda, Narcisa. Aproxime-se. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Prazer em tê-la conosco. Prazer todo meu, obrigada pela oportunidade. Narcisa, desde Braga. De Braga, está desde Braga. Braga, Portugal. Narcisa teve concurso com a gente lá no Porto, né, Narcisa? Foi mesmo, foi. Especialização já faz alguns anos, já. Maravilhoso, foi em 17. 3 anos, 4 anos já. É verdade. Que bom, é verdade. Tempo voa. Turma boa, lá na Universidade Fernando Pessoa. Maravilhoso, um curso maravilhoso. Que bom que gostaram. Então tá bom. Quem mais, gente? Sônia Carride, já é a nossa bela conhecida. A Regina, a grande Regina. Queridona nossa. Boa noite. Prazer te ver e te ouvir, Ricardo. Oi, Regina. Que coisa boa estar ouvindo a tua voz. Muitas conversas interessantes tivemos aí em São Paulo sobre regressão. Sobre progressão. De grata memória. De grata memória. De minha parte também. Aquela pizza também lá com o Osmar foi muito boa também. Sim. Aquela pizza tradicional nossa. Bom, gente, vamos começando, Ricardo. O pessoal está entrando devagarzinho, né? Eu vou oficialmente aqui, vou pedir para que todos só vai deixar o meu e o microfone do meu e do Ricardo aberto. Eu vou pedir para que todos fechem seu microfone. Quando nós terminarmos a reunião, aí nós vamos abrir para quem tiver interesse, comece fazendo a pergunta pelo bate-papo, e aí a gente abre, depois lê as perguntas e, eventualmente, a gente abre para alguma tréplica, alguma conversa paralela. Você vai ler as perguntas no final, Osmar? Depois eu vou lendo as perguntas e vou fazendo. Eu tenho uma co-anfitriã que vai me organizar isso. Tá bem, beleza. Porque, às vezes, dá muita gente e eu não consigo controlar tudo. E eu também não quero perder a parte da exposição, né? Então, gente, boa noite. Vamos retornando nesse ano de 2021, com a nossa primeira reunião do grupo de estudos de hipnose. Essa é a 170ª reunião,
nesses 20, agora vai entrar para o 22º ano do grupo de estudos, desde 1999, lá com o professor Passos. Então, eu tenho a sensação que é o grupo mais longo que tem até hoje, né, continuado, para a gente fazer essas trocas de experiências e aprendizados, né? Hoje nós vamos ter o meu querido amigo Ricardo Faix, eu não lembro de quando, mas nós fizemos o curso de hipnose ericksoniana junto, com o Zeig, aqueles 3 módulos do Zeig, é verdade, há bastante tempo atrás, né, Ricardo? Mais de 20, século passado. No século passado, foi quando nós nos conhecemos. E o Ricardo é um médico, é uma pessoa excepcional, e eu posso dizer para vocês que, gratamente, o Ricardo é provavelmente a única pessoa, o único brasileiro que costuma estar presente nos congressos internacionais de hipnose, principalmente nos congressos do Congresso Americano de Hipnose e do Milton Erickson também, e ele sempre nos representa, ele é o nosso embaixador da hipnose brasileira. Sempre ele que está apresentando algum caso, está levando ensinamentos, está trocando, né, apresentando palestras também nesses congressos, e tem sempre representado a gente com muita propriedade. E hoje o Ricardo vai falar, o Ricardo tem grande experiência no tratamento de dependência, de adição, e hoje ele vai falar um pouquinho sobre isso. Nós temos até umas 10 horas, mais ou menos, para você apresentar seu material, Ricardo. E após isso, a gente vai abrir para algumas perguntas, algumas trocas de informações, tá? Eu vou deixar a palavra todinha para você, Ricardo. Fica à vontade, o palco, esse palco virtual é seu. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, caro amigo Osmar Colás. Esse grupo, há muitos anos que o Osmar me fala que me convidaria, e eu fiquei esperando como um sonho, né? Hoje estamos aqui juntos, porque moro em Porto Alegre, são 1.000 quilômetros, né, de São Paulo, e os custos hoje sempre foram altos, né, para transporte, hospedagem. Então, hoje, nesse início de 21, que é um ano de resgate, né, da economia, da saúde, do planeta Terra, depois desse susto que tivemos com a pandemia em 2020, eu fico muito grato por essa lembrança do meu nome e para poder compartilhar aqui com alunos de São Paulo, alunos do Rio Grande do Sul, do Nordeste, como estamos sendo conectados agora de vários estados do Brasil. Fico muito grato ao convite e à oportunidade para trocar uma ideia, porque o que vai ser mais importante serão as perguntas de vocês. Trocar uma ideia sobre a hipnoterapia para dependências químicas, que é uma experiência que eu já fiz, estava antes de chegarem os últimos, conversando com o Osmar. Eu fui a primeira pessoa a introduzir hipnoterapia e técnicas de meditação, estados ampliados de consciência, dentro de uma internação para dependentes de álcool e drogas, dependentes graves, né? E aí se recolheu muitas experiências, e aí estamos compartilhando um pouco dessas experiências com vocês. O serviço durou 10 anos, tratou 10.000 dependentes químicos, né? E nós participamos aí, nessa época, de 17 congressos, publicando trabalhos sobre este serviço, né? E conseguimos atrair 3 dissertações de mestrado lá para dentro, estágios acadêmicos, né? de 5 faculdades, e foi bastante produção, né? Bastante produção e muitos resultados inesquecíveis. Até temos alguns textos aí sobre essa época, né? Bom, sobre o nosso trabalho de hoje, eu sou fundador do Instituto Milton Erickson Brasil Sul, que aconteceu em 1997, no ano que eu
eu me desliguei do CDQuim, do Centro Dependente Químico, eu criei o Instituto Milton Erickson Brasil Sul, que é ligado à Fundação Milton Erickson, é considerado uma school, uma escola oficial, porque muitos institutos estão abertos, mas não mantêm cursos regulares. Nós temos já realizado, né, 16 cursos regulares de formação, cerca de 250 alunos graduados pelo Instituto nesses 22 anos. E vamos agora para um curso híbrido este ano, que será lançado em abril, devido às questões da pandemia. Então, hoje nós vamos falar sobre a hipnoterapia num caso, né, de dependência química grave do crack. Então, vamos seguir. Aí vamos ver como é que está. Então, eu vou passar o PowerPoint, vou falando. Me deem um feedback como é que está o volume, por favor, do meu microfone. Está bom, Ricardo, está perfeitinho, perfeito, claro. Quem tiver dificuldade, põe o fone de ouvido, fica melhor. Ok, gente. Aí as pedras de crack, para quem tem alguma curiosidade sobre este nome que foi atribuído a essa droga, isso nos anos 80, né, e 90, nos Estados Unidos, no Harlem, eles, para baratear o custo do consumo e popularizar o custo do consumo de cocaína, se criou esta forma de apresentação para ser fumada em cachimbo, que é a pasta base mais bicarbonato, né? Então, bicarbonato de sódio, e como ela é fumada, ela estrala dentro do cachimbo como se fosse uma lenha na lareira, fazendo crack, 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 crack. Então, por isso, este nome da pedra, né? Que é chamada pedra. Vamos adiante. Os participantes podem deixar o áudio desligado, como de costume, né? O paciente é o Pinheiro, masculino, heterossexual, 34 anos. Ele é branco, solteiro, sem filhos, sem trabalho. Ele vive com os pais, de 72 e 62 anos, respectivamente. O pai é empresário, a mãe é pedagoga. Tá? Então, essa identificação, ele mora na Grande Porto Alegre, é urbano, e foi adotado em bebê no hospital do interior do estado. Ele tem uma irmã casada que vive na Nova Zelândia. Então, nunca mais teve notícia da mãe biológica. Após alfabetizar-se no Brasil, mudou-se com a família para a Inglaterra, né? O pai foi fazer estudos de pós-graduação e ele completou o ensino fundamental em Londres, né? Depois retornou para a região metropolitana de Porto Alegre. A família é uma família de posses, o pai empresário, né? A mãe também professora, e eles tinham sempre diarista e babá na infância da criança. Mas, a partir da puberdade, o menino começa a sentir o afastamento do pai, né? O menino começa a sentir o afastamento seguido, assim, continuado do pai. O pai mudou o comportamento com esse púbere. E ele sentiu esse isolamento. Aos 16 anos, ele teve a primeira namorada, começou com cigarro, bebidas alcoólicas, e começou a exagerar, já a abusar no consumo de álcool. Tanto que ele não conseguia aprovação na escola de nível médio. Ele teve problemas, vários problemas de repetição de ano escolar no ensino médio. 2 anos ele teve que repetir. Aos 17 anos, ele começa com a maconha,
e se torna um hábito, né? E uma dependência. Aos 22, ele começa a usar cocaína, porque tinha facilidade em acessar dinheiro, e aos 30 anos, nos últimos 4 anos, o crack. Então, é nesse momento aí, nos 34 anos, quando ele está já dependente do crack, que a família, o casal, vem nos procurar. Né? Vamos ver um pouco da história familiar. O pai, empresário, bravo, bipolar, assim, com hábitos de grito, né? Sem violência física, mas com muita violência verbal, com explosões e ameaças à mãe e ao paciente. A história do avô paterno ausente e a avó perversa com o pai dele. E a avó perversa com o pai dele e protetora com o paciente. Então, o pai com ciúme do paciente pelas atuações de sua mãe para com Pinheiro e da sua esposa da esposa do pai com o paciente. Ou seja, ele era paparicado pela mãe adotiva e pela avó adotiva, causando ciúme no pai dele, porque o pai dele não teve, no entendimento dos relatos, né? Não teve proteção, cuidado e amorosidade por parte de sua mãe. Né? Então, ele esperava da esposa alguma coisa a maior e termina que a esposa é mais afetuosa com o filho do que com o marido. Isso declarado pela própria esposa dele, na frente do filho. Tá? Então, resumindo, uma mãe edípica, superprotetora, sempre falando meu bebê para um rapaz de 34 anos, quando se refere ao seu filho. Um pai bravo, nunca interessou-se, o paciente nunca se interessou em conhecer a mãe biológica até pouquíssimo tempo atrás dentro do tratamento, quando vai reverter essa tendência, e envergonhava-se de ser adotado. Colocado nos melhores colégios aqui da região metropolitana, tinha baixo rendimento escolar, já foi comentado. Mas, aos 18 anos, o pai dá um carro para esse filho, né, praticamente como um reforçamento negativo. Né? O pai entrega um carro, aos 19 anos, o paciente alcoolizado capota o seu carro na praia, após uma colisão com outro jovem, né, de dia, e aí ele é preso. Ele é conduzido à prisão. Bom, a mãe paga a fiança após uma noite inteira na cadeia. Né? O que vai trazer um trauma importante para ele, esse fato. Né? No ano seguinte, ele é flagrado com cannabis, né? Com cannabis sativa, e é preso outra vez, levado para a cadeia. A mãe também paga a fiança, ele sai. A seguir, vem a fraturar o joelho e o punho por acidentes, por abuso de álcool, por intoxicação alcoólica aguda. Iniciam-se também os furtos em casa desde os 18 anos, camisetas, bermudas, relógios, roupas do pai, né? Não só a roupa dele, roupas do pai, roupas da mãe, adornos da casa. E os pais, segundo o que eles relatam, recusavam-se sempre a esconder as carteiras por acharem que o filho deveria controlar-se, deveria aprender a controlar-se, mas também não davam mesada para este filho. Né? Adiante.
Então, ainda na história familiar, as tentativas de terapias com psicanalistas não conseguem dar certo. Ele diz, eles não falam comigo. E desde a adolescência, no final da adolescência e na juventude, ele passa a mentir sistematicamente, praticamente mitomania. Aos 19 anos, encontra uma namorada estável, inclusive vai viver com a namorada na casa dela, e dorme na casa dele, na casa dela, com a menina. Passa primeiro num vestibular de turismo e depois num vestibular de engenharia. É selecionado para um estágio remunerado, aí parece que tudo vai se encaminhar, namorada, faculdade, estágio remunerado no governo do Estado. Mas, em um ano, morrem os 2 sogros de câncer, assim, de uma hora para outra. Os 2 sogros com os quais ele morava vêm a óbito, e ele interrompe o estágio, interrompe a faculdade e rompe a relação com a menina, né? Aprofundando-se nas drogas e no álcool. Então, quando ele tinha tudo na mão, interessante, né? Ele tinha, assim, faculdade, estágio, relação estável, né? Aí, de repente, né, ele aprofunda-se no álcool e nas bebidas alcoólicas e na droga. Bom, as principais razões para a procura do tratamento. Um amigo do pai, dependente grave de cocaína, havia se curado com este mesmo médico, sou eu, né? E preocupados com a dependência química, estagnação do filho, né, mais os roubos, os furtos e a mitomania, chegaram ao meu consultório inicialmente só o casal, para conhecer o médico. Bom, os diagnósticos no DSM-5 desse paciente, né, do Pinheiro. Ele apresenta transtorno do déficit de atenção e hiperatividade pelo DSM-5 e por avaliação neuropsicológica em testagem comprovada. Ele tem dependência de tabaco há 18 anos, dependência de bebidas alcoólicas há 16, dependência de cocaína há 12 e dependência de crack há 4 anos. Ele tem dependência afetiva da mãe. Ele tem transtorno de ansiedade generalizada, ele tem transtorno depressivo moderado e transtorno do estresse pós-traumático. Aí estão os diagnósticos, né? Os fatores causais e desencadeantes ou predisponentes deste quadro, entre outros, podem ser contabilizados como a adoção, na qualidade de recém-nascido. Essa adoção, ele já foi apanhado no hospital pela família que o adotou, né? Deve-se dizer assim que a única informação que os pais tiveram lá da freira do hospital é que a mãe era uma pessoa que era doméstica e que o marido não queria o filho e que a mãe dela, no caso a avó, né, da criança, também não queria o bebê. Então, ela ocultou a gestação, apertando a barriga, com cintos, etc. E, inclusive, saiu da cidade e voltou depois. Apareceu depois do parto, já magra. Então, é um quadro daqueles de novela, né, que a gente escuta, novelas do passado bastante se repetem essas questões, né? Essa característica do pai de ser uma pessoa assim de gritos e bastante autoritário, com uma batida bipolar,
e a mãe superprotetora, fazendo o oposto, né? Eu não diria que a mãe é uma completa codependente, conhecendo o quadro, porque, na verdade, ela que sempre buscou recursos de terapia e ela tem alguns lados muito saudáveis também com relação ao menino, né? Ao Pinheiro. Bom, outro fator é que ele, pela natureza dos negócios do pai, ele mudou-se várias vezes geograficamente, tanto no Rio Grande do Sul quanto fora, tá? E isso trouxe a ruptura de grupos de amigos que hoje ele considera-se tímido socialmente. Hoje ele, por ter se frustrado na perda de diversos grupos de amigos, de infância, de adolescência, de juventude, ele hoje não tem amigos, não tem expectativa em ter amigos, se recolhe muito, é muito introspectivo. Ele também apresenta luto patológico de 3 avós que ele gostava e de uma Dinda que ele gostava. Inclusive, com uma das avós, que ele tinha mais proximidade, ele teve, na época da partida da avó, aos 16 anos, o Pinheiro começou a ter canalizações com a imagem, uma forma pensamento desse ancestral, que se apresentava para ele, queria conversar com ele e tal, e isso trouxe bastante temor para o paciente. As 2 prisões, que nós já comentamos, também funcionam, talvez, nesse entorno de fatores negativos, causais, desencadeantes ou predisponentes, né? O coma alcoólico na formatura do ensino médio, os acidentes de carro, a mitomania, os furtos domésticos que são flagrados principalmente pelo pai. O pai ameaça que ele vai mandar ele embora de casa sem dinheiro, que ele vai viver na Cracolândia, etc. Bom, e aí também aparece 2 divórcios emocionais inconclusos com ex-namoradas que ele viveu. Com essa de 2 anos e com outras, né? Bom, o paciente traz como ideia de tratamento assim, bastante curiosidade sobre a hipnose. Ele que veio com essa notícia para os pais, depois ele quer autoconhecimento, ele quer a descoberta de uma vocação profissional. Pode ficar aqui, Paula. Não me atrapalhe. Como ele já saiu 3 vezes de faculdades diferentes, ele vem buscar a descoberta vocacional, vem buscar a abstinência de drogas, ele quer fazer uma regressão e quer descobrir a história que ele teve com a mãe biológica, que está muito nebulosa, essa história, que até então ele não tinha tido nenhum interesse em procurar. Mas agora, aos 34 anos, ele quer procurar. Bom, o contrato terapêutico verbal realizado com os pais e o paciente, né? Então, os pais vieram primeiramente ao meu consultório, né? A gente conversou e eu também falei da minha experiência, né? Eles já tinham algumas referências sobre o meu nome, então nós combinamos o seguinte, o contrato terapêutico com a família. Eu pedi para a família assim, internação domiciliar, né? Para não usar o hospital, eu fiz um contrato com os pais. Então, pedi para a mãe, que tinha um pouco mais de tempo para assumir a responsabilidade, relacionar-se sempre com o médico, a mãe por mensagens de WhatsApp. Eu estabeleci uma necessidade de abstinência absoluta de álcool e outras drogas por 2 anos, uma meta, né? Eu pedi que fosse retirado do menino o carro dele, né? A bike, o computador e o celular, né?
para que ele realmente fizesse uma internação domiciliar. Contratamos um tratamento por 2 anos, né, centrado na figura do médico, e o médico contrata, o médico chama os outros profissionais. Então, também contratamos avaliação neuropsicológica em psicotestes, com uma psicóloga PhD aqui da universidade. Conversamos que o menino teria educação de apoio, técnicas de reforçamento do ego, técnicas de prevenção da recaída de Gordon Marlatt, né? 5 horas de terapia por semana. Combinamos que a mãe iria levar e trazer o paciente segunda, quarta e sexta. Segunda e quarta, consultas de 2 horas, e sexta-feira, consulta de 1 hora, com o médico Dr. Ricardo Faix no consultório dele, né, que é próximo da casa do paciente. Nós também informamos a família que nós iríamos utilizar hipnoterapia clássica, hipnoterapia ericksoniana e hipnoterapia transpessoal. Que nós faríamos, de fato fizemos tudo isso, que nós iríamos contratar um nutrograma com uma biomédica e aí faríamos uma modulação ortomolecular de correção e equilíbrio nutrológico para o paciente, com minerais, vitaminas, aminoácidos, antioxidantes e a retirada de metais pesados, que é uma das minhas especialidades. Também eu estabeleci, em psiquiatria biológica, para a prevenção da recaída, diversos psicofármacos que foram fundamentais também associados a todas essas medidas. Então, estabelecemos reguladores de humor para o paciente diariamente, neurolépticos, tranquilizantes, propranolol, metilfenidato e hormônio da tireoide, porque foi feita uma bioquímica de sangue com 54 exames para este paciente. Bom, como é que ficou a combinação com os pais, então? De março a dezembro de 2020, nós combinamos que seriam 5 horas por semana, segunda, quarta, 2 horas, sexta, 1 hora, né? Lá no consultório do médico. O que foi realizado de verdade? A família segurou as 5 horas por semana de março a setembro, né? A partir de setembro a dezembro de 2020, a família unilateralmente, por questões também financeiras e de logística na Covid, fizeram 2 horas mais 1 hora, ou seja, 3 horas de encontro presencial com o médico. A partir de janeiro de 21, o tratamento ficou 1 hora por semana presencial com o médico, né? Também por decisão da família, também questões econômicas e logística. Tá? Bom, sobre a descrição do tratamento. Antes da introdução dos psicotrópicos, dos psicofármacos, durante os primeiros 45 dias de tratamento, o paciente Pinheiro chegava atrasado e intoxicado. O terapeuta decidiu tolerar essa apresentação do paciente sem reprimi-lo e aguardou que o próprio paciente solicitasse a introdução dos psicofármacos para a prevenção da recaída. E assim aconteceu. Bom, então, à medida que nós colocamos os exames, a avaliação neuropsicológica, né, nós colocamos algumas metas terapêuticas, né, que seria ele voltar para a universidade, né, no segundo semestre, em agosto. E começamos a administrar vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes, né, e os psicotrópicos já descritos, né, o paciente realmente baixou muito, baixou para 10%
a fissura, o craving, né? A compulsão pelo uso de substâncias psicoativas. Né? É claro que nessa época toda nós já, aí, a partir dos 45 dias, e aí, como ele já chegava desintoxicado, nós já podíamos fazer a hipnoterapia. Que técnicas hipnoterápicas foram utilizadas com o paciente Pinheiro? Olhem só. Né? É muito importante observar que esse paciente, pela graça de Deus para mim, né, ele é altamente hipnotizável e tem características de mediunidade não desenvolvida. Tá? Então, nós usamos treinamento autógeno de J.H. Schultz, usamos visualização cênica, né, imagery, né, usamos respiração e relaxamento, usamos imaginação criativa, junguiana, usamos técnicas de progressão na idade, técnicas de pseudo-orientação no futuro, técnicas de metaforização, técnicas de ressignificação de memórias traumáticas profundas, técnicas de regressão na idade, técnicas de vidas passadas, né? De regressão a vidas passadas, hipermnésia para cenas da infância, técnicas de regressão, integração e progressão em sessões longas de 2 horas, né? A memória. Empresas como essa, de tecnologia avançada, que são entre as principais do mundo, podem ser as... Tem alguma intrusão? Tá. Vamos adiante. Também utilizamos bastante terapia ericksoniana, combinada, terapia chacral em transe, né? Cromoterapia e cristaloterapia em transe, EMDR, né? Cursos que eu fiz com a doutora Francine Shapiro, diretamente nos Estados Unidos, terapia com a mãe, né? Com a mãe e o Pinheiro, os dois juntos, e terapia com a família, fazendo uso da plataforma Zoom. A gente falava com a irmã casada que está na Austrália, que está na Nova Zelândia, né? E com o pai que estava, pai, a mãe e o menino presencial no meu consultório. Então, foram muito proveitosas essas reuniões com toda a família, porque a irmã tem uma ascendência sobre ele e tem assim é uma pessoa do bem, uma pessoa que tem um equilíbrio emocional interessante, uma boa resistência à frustração, e ela era sempre muito posicionada, né? E colocava as questões para o debate com a família, inclusive cobrando ações do pai, da mãe, mas assim de uma forma educada, de uma forma assertiva e resiliente. Então, foi bastante proveitosas essas terapias com a família, o que foi neutralizando também algumas atitudes de codependência da mãe, e até do pai também. Porque o pai tinha uma noção que o tratamento deveria ser breve e ele deveria receber todos os estímulos para provar que estava curado, né? Ou seja, que deveria continuar a bebida em casa, né, que a carteira jamais será guardada, a carteira do pai, né, e os armários não vão ter chave, né, e assim por diante. Então, o pai tinha uma atitude assim, que ele iria aprender a abstinência com desafios e com provas de coragem e de limite, que ele deveria demonstrar, né? Então, pai, realmente, a gente passou bibliografia para o pai sobre o assunto. O pai queria que o menino parasse com todo o álcool, toda a droga, inclusive com o tabaco. E o médico, eu me posicionei pela continuidade do tabaco para ter um escape, para ter um alívio. Ele já tinha perdido o carro, o celular, a bicicleta, né, e o computador. Então, eu deixei o game, né,
e o tabaco, né? Que era o que ele podia. Né? Mas, ainda assim, o pai queria que eu tirasse o tabaco também, já no início do tratamento, porque o pai não suporta tabaco. Bom, vamos adiante. Bom, sobre a hierarquia de traumas de maior sofrimento, eleitos pelo próprio paciente Pinheiro para realizar a técnica EMDR depois. Tá? Então, ele deu notas de maior sofrimento de 0 a 10, né? Sendo maior sofrimento 10, menor sofrimento 0. Ele atribui ao evento de coma alcoólico na sua formatura de ensino médio, que ele deu 9, muita vergonha. O abandono do curso de engenharia e de administração, que ele também dá 9 para esses traumas. E a capotagem e colisão do carro com prisão decorrente, ele também consigna 9 sobre 10. O flagrante do pai sobre os furtos na carteira, ele também diz que é 9 de intensidade sobre 10, a perda da Dinda e a perda dos avós também 9. A prisão por cannabis, 8. Então, aí são as hierarquias que eu sempre faço antes de aplicar a técnica do EMDR, para ver depois como é que fica, né? Depois da técnica, quanto fica de memória, de intensidade de memória de sofrimento. O depois comparado com o antes. Tá? Ok, então vamos adiante. Bom, os prazeres de Pinheiro, né? Que prazeres ele sempre na ericksoniana nós construímos metáforas personalizadas a partir do armário de taças e medalhas que o próprio paciente erigiu, de sua coleção de elogios, de viagens, de momentos melhores com o pai, com a mãe, né? E lazer, recreação, entretenimento, etc. Então, ele tem uma ótima lembrança de conviver com a mãe, de dirigir kart, né? De jogar bola, de acompanhar o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense junto com o pai dele, assistindo os jogos do Grêmio na arena ou na TV. Ele gosta muito de carros antigos, gosta do programa Turbo do Avaí. Também ele gosta de games, especialmente de jogos de futebol. Na música ele é eclético, mas não canta, também não toca nenhum instrumento. No cinema ele aprecia aventura, comédia, suspense ou terror. E segue algumas séries na televisão, agora muitas séries durante a internação domiciliar. Gosta do History Channel e dos programas sobre OVNIs. Bom, vamos agora encaminhando para o encerramento, já são 9 horas, né? E aí eu estou curioso para saber das perguntas de vocês. Eu tenho aqui também os testes neuropsicológicos, tenho as fórmulas ortomoleculares, depois, se alguém quiser trocar alguma ideia da nossa experiência, eu vou estar às ordens para qualquer desdobramento aí, de perguntas, comentários, né, que vocês queiram agregar. Então, os resultados terapêuticos após 9 meses de tratamento holístico e transpessoal com Pinheiro em internação domiciliar, né? Vocês viram que entrou psicofármaco, entrou ortomolecular, entrou tratamento hormonal, né? Entrou tratamento familiar, né? Entrou tratamento com a mãe, né? Então, são várias técnicas que foram associadas, várias abordagens terapêuticas que foram associadas com este paciente, né? Também me lembrem de comentar uma regressão de
de memórias profundas que ele fez, me lembre, porque senão passa o tempo, que é muito importante. Né? Eu não descrevi porque para não chatear vocês aqui, mas é muito importante. Então, pela primeira vez na vida, o Pinheiro conseguiu vencer 5 disciplinas acadêmicas de grau superior no 5º semestre de administração online. Passou por média, né? Foi aprovado por média sem necessitar de exame. Isso foi um feito inédito. Ninguém acreditava na família dele que ele conseguiria, porque ele era considerado, o pai dele considerava ele um esquizofrênico. Né? Bom, matriculou-se em 6 novas disciplinas de seu curso atual e já sonha com a aprovação do TCC e na festa de formatura. Com a festa de formatura. Bom, outros resultados terapêuticos que o paciente Pinheiro auferiu em 9 meses de tratamento, apenas com um terapeuta. Né? Todo o tratamento tem sido comigo. Faz planos concretos de construir uma microempresa, uma MEI, para a venda de comida animal alto padrão. Ele adora animais, ele tem 2 cachorros e tem um afeto muito grande por esses 2 animais. Ele organiza-se para conhecer um sobrinho que vai nascer na Nova Zelândia, né? Está entusiasmado para vender um imóvel seu e construir uma casa num condomínio horizontal onde o pai já tem um terreno para levar o depósito dos alimentos caninos e para desenvolver essa atividade de cuidador de animais. Decidiu visitar o hospital pela primeira vez, decidiu, com o tratamento e a abstinência, visitar o hospital em que nasceu no interior. Em abril, chamou a mãe, conversou com ela, a mãe adotiva aceitou fazer essa visita junto com ele e fará esse contato após vários sonhos de perdão com a mãe biológica. Né? O tratamento e as técnicas hipnóticas e a regressão levaram ele também, sozinho em casa, ter sonhos de reconciliação e perdão com a mãe biológica. Está fazendo fisioterapia e musculação no prédio onde vive, ganhou 7 quilos de massa muscular, passou a usar óculos, porque está estudando e está lendo muito mais, né? Fez cirurgia de joelho com sucesso terapêutico rápido de recuperação. É disciplinado no uso de todas as medicações e pretende realizar um curso para desinibição e falar em público. Vamos lá, concluindo agora. Sobre os resultados do paciente em 9 meses de tratamento. Ele conseguiu manter uma abstinência quase absoluta de álcool e drogas. Surgiram 7 episódios de fugas, mais ou menos por 2 a 3 horas, onde 4 vezes ele teve recaída em álcool, 2 vezes uma vez em crack e uma vez em cocaína. Mas ele faz um uso intermitente, isso a gente não tem conseguido segurar, de maracujina alcoólica, maracujina líquida. Bom, o paciente sempre dormiu em sua casa nesses 9 meses e nunca faltou às consultas aprazadas. O grupo já tem Distrito Federal, Sergipe, Pernambuco, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Nesses lugares, 49.540. Bom, vamos adiante. Esses são vistas do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Aí tem os meus dados de blog, de WhatsApp, de e-mail. Para quem quiser copiar. E, em seguida, eu vou pedir para o Osmar coordenar, né,
essa sessão de debates e perguntas. Muito obrigado. Vocês fazem algum intervalinho ou não, Osmar? Não, vamos direto. Vamos direto. Paulista vai direto. Vamos direto. Mas, Ricardo, é bem interessante toda essa metodologia. Isso, para a gente, mostra o que nós chamamos e definimos como uma abordagem integrativa. Uma abordagem integrativa é aquela abordagem onde não é que o paciente é consultado por um monte de profissional desconectado, não. Tem um profissional que coordena tudo, conversa, faz todos conversarem entre todos. Então, o paciente é o centro, mas todos os profissionais conversam entre si para chegar a um denominador comum. Isso aqui é o que define exatamente uma abordagem integrativa complementar, né? E eu acho que é isso que você demonstrou aí. Exatamente. Bem feito. Agora, eu queria, enquanto as pessoas estão preparando aí as suas perguntas, eu queria perguntar para você uma coisa. Dentre todas essas técnicas que você usou aí de hipnose, quer dizer, você usou todo o arsenal de hipnologia, né? Até porque, com tanto tempo, você tinha que sair, né? Você vai fazendo todas as possibilidades de uso, né? Você, quando você trabalhou com técnicas regressivas, provavelmente. Sim. Tá? Sim. Eu quero saber se nas técnicas regressivas se houve algum fato assim que se destaca como um dos causadores do problema que você teve que ressignificar tal dentro das suas técnicas regressivas, que eu sei que você gosta muito disso, né? É verdade. Essa é a cereja do bolo, né, Osmar? No meu trabalho, é o que eu chamo de uma terapia para ontem, hoje e amanhã. As técnicas regressivas, indo ao foco de um problema que está relacionado com o sofrimento atual, e lá fazendo a ressignificação, né? Fazendo uma comparação com a vida de hoje, projetando, né, a vida sem o problema, né? E especialmente conseguindo uma reconciliação, no caso, quando há com os adversários, com algozes ou vítimas, e uma reconciliação com ancestrais, né, que participaram de cenas menos elegantes no passado. Foi ótima a tua pergunta, porque assim eu não podia deixar de contar para vocês que esse paciente que queria muito fazer regressão, que pediu encarecidamente que queria fazer regressão, nós seguramos um pouco essa regressão lá para o 3º mês de tratamento, para ele amadurecer um pouco mais, saber do que poderia encontrar, né? Bom, e esse paciente foi para uma regressão, né, onde ele se transportou para os anos 20 nos Estados Unidos, onde havia a grande recessão. Entre 25 e 35, ali, houve a grande depressão econômica e a proibição do álcool, né, das bebidas alcoólicas, aqueles filmes dos intocáveis, etc. Então, ele se transportou para um período onde as bebidas alcoólicas eram só no mercado negro pela máfia. E ele era um menino e ele morava com o pai e a mãe, né? E uma irmã pequena. Ele era o mais velho. Aconteceu assim, na regressão dele. Ele enxergou, ele sentiu que o pai saiu de casa, deixou a mãe com a menina pequena. Aí ele foi procurar um emprego para sustentar aquela mãe. E, ao procurar um emprego, ele encontrou como despachante de uísque para a máfia. É a única coisa que ele conseguiu, na depressão econômica, fazer. Então, ele ficava num vagão de trem, escondido, e ele recebia os pedidos e entregava caixas de uísque para mafiosos fazerem a distribuição. Então, o trabalho dele era esse, era cobrar lá no vagão
Bom, e, de repente, ele começou a ter que dormir algumas noites no vagão, mesmo menino, porque a máfia precisava entregar algumas partidas de madrugada. Bom, e uma tarde dessas, ele, de um plantão, depois de 3 noites lá no vagão, ele volta caminhando para casa, ele chega na casa dele, a mãe tinha ido embora com a irmã e não deixou nenhum bilhete para ele. Aí ele bate nos vizinhos e eles informam a ele que a mãe foi embora e não disse para onde ia, mas foi para não voltar, porque a casa estava vazia. Então, assim, ele chora muito nesse acesso a essa memória, né? E ele percebe que ele estava exercendo aquele trabalho para ajudar a família, mas que ele se tornou um alcoolista ao dormir no meio das caixas de uísque, se alimentava mal, acabou com tuberculose, aí veio a polícia, prendeu, porque ele foi apanhado em flagrante vendendo bebidas alcoólicas durante aquela lei seca americana. Aí ele é conduzido para a prisão e ele morre de tuberculose e maus tratos na prisão. Então, nós trabalhamos toda uma ressignificação aí, porque aí vem também uma memória de alcoolismo pesada, de dependência química, né? Bom, trabalhamos na sessão, ele foi para casa. Ele teve um sonho porque ele tem uma baixa compreensão de realidade pela avaliação neuropsicológica, né? Aí teve um sonho a partir dessa regressão e ele fez uma recaída, uma recidiva, uma fuga da casa dele, porque ele não estava suportando o acesso a essa memória, né? Aí, nas próximas sessões, nós aumentamos a psicoeducação, a ressignificação metafórica, e ele foi saindo e ficou muito bem a partir daí, né? Houve um crescimento bem interessante na autocompreensão dele, né? A respeito da origem dessas fissuras atuais, né? Então, esse foi um caso. Também é importante que a plateia tenha acesso à situação seguinte. Esse menino, ele é, pela escala de Stanford, ele seria um altamente hipnotizável, Osmar, do tipo 5, né? Ele faz eye roll, né, que é a reversão do olhar, posição de sila, e ele chega no consultório, e já no início da indução hipnótica, ele vai para uma pseudo-levitação, ele se desdobra a aura, desdobra o que os espíritas chamam de perispírito, ele sai e vai para o teto do consultório. O doutor Moraes Passos já nos ensinava isso lá atrás, né? Que alguns pacientes sonambúlicos apresentam a pseudolevitação. E ele, com maior facilidade, ele se transportava para essa situação, e nessa situação ele atingiu uma calma profundésima, né? O estágio maior de transe profundo, onde ali ele poderia fazer amnésia, né, induzida, poderia fazer alucinação positiva, alucinação negativa, né? Diversos tipos de técnicas que pode se utilizar com o sonambúlico. Então, ele teve muito benefício pelo fato de ser altamente hipnotizável. E como ele é espírita, por tradição de família, então isso também facilitou, né, algumas abordagens de ressignificação, né? Então, quando ele subia, porque todas as semanas nós fazíamos transe profundo com ele, pelo menos 2 horas, né? E aí, nesses transes profundos, nós semeávamos, fazíamos o entremeamento, a intercalação de diversas memórias a futuro, com semeaduras, né, de um viver livre de drogas, né, da complementação do curso, da empresa,
das coisas que ele estava sonhando, né? E esse sonho começou a acontecer em realidade. Falávamos também com técnicas de prevenção da recaída nesses transes profundos. Então, eu acho que eu fui muito beneficiado, porque eu não conhecia recuperação de crack fora de hospitalização, né? E eu acho que eu fui muito beneficiado pelo sonambulismo do paciente, tá? E pelo aquilo que você falou, que o SUS está agora propondo, né? Que são as TICs, as terapias integrativas e complementares, né? Administradas no mesmo lugar, pela mesma pessoa, né? Ou por um grupo reduzido de pessoas que se conversam, né? Bom, então, a regressão que ele fez foi essa. A outra, como houve, assim, no início, a decantação dessa memória traumática foi complicada para ele, eu segurei novas regressões a vidas passadas. Porém, essa possibilidade de fazer a pseudolevitação e a entrada em transe profundo me beneficiou bastante, né, no processamento hipnótico. Não sei se ele respondeu, Osmar. Respondeu, Ricardo. É interessante porque, como você falou, né, a abordagem integrativa, é sempre bom ter um gerente central, que é aquela pessoa que vai interpretar todas as outras abordagens para a família e para o paciente. Então, é aquele ponto de, vou dizer, de conversão de informação, né? De transdução de informação, vamos é uma palavra a mais, né? Uma transdução de informação mais assertiva, né, para o paciente e para a família, fica mais fácil eles entenderem. Eu percebi que você trabalhou com todo o arsenal aí da hipnose. Você trabalhou com sucesso sucedido, você trabalhou com psicologia positiva, você trabalhou com terapia do perdão, você trabalhou com ressignificação de vivência simbólica, ou seja, é um trabalho bem complexo e eu tenho a impressão que, teoricamente, cada uma das suas sessões seria uma aula intensa dessa nossa, né? Em cada uma das suas sessões teria muita coisa para... Se com uma sessão de hipnose a gente passa horas estudando o Milton Erickson, por que ele fez isso, por que ele falou desse jeito, eu imagino o quanto de conhecimento a gente poderia adquirir se nós tivéssemos tempo para passar horas descrevendo uma dessas suas abordagens, né? Eu acho interessante. Eu não sei se... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu dar um alô para o pessoal, você vai procurando aí. Obrigado, Osmar. Pode falando. Abraço aí para a Marli, para a Mônica, então, para a Adriana Valal, para a Cristina Souto, para a Beatriz Testa, Daniel Sperbe, para o Astir Maria, Taciônia Carrijo, outra vez para a Regina, a Mônica do México, porque tem várias Mônicas, espero que seja. A Luciane Broca, um abraço para Torres, o Capão da Canoa, André César, lá de Patos. Patos. Salve, Patos, Paraíba. Patos, Paraíba. Entendeu? Maria. Patos, Pombal, Cajazeiras, Mari Sapé. Conheço tudo. Quando eu morei na Paraíba, eu dei... Eu não acredito, mas eu dei... Rosa Mecaldi, Luzia, Narcisa, muito bom. Olha só. O Osmar conhece toda a América aí. Não, a Paraíba eu morei lá em João Aula Pessoa. em toda parte. E eu era jovem e eu fazia judô muito para o esporte e a gente divulgava o judô por todo esse interior da Paraíba aí na época. Sim. Né? Eu era já um moleque aos 17 anos, então... Mas eu adoro aquele estado.
Bom, nós temos 28 participantes, um curso internacional, olha que maravilha, né? Vários estados do Brasil, Paraíba, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Pergunta pode ser no... que as pessoas estão... Pode escrever, se quiser fazer pode usar pessoalmente. O microfone? Essa altura pode usar o microfone, pode abrir. Usem o microfone. Dá um sinal. É que eu preciso que as pessoas estejam expostas, né? Eu gostaria que quem está escondido que abrisse um pouco para que a gente pudesse... se a pessoa abrir o microfone e não abrir a imagem, fica um pouco desagradável, né? Mas seria bom. Silvio. Vamos lá. Quem tem alguma pergunta, dá um sinal com a mão e pode falar. Alguém tem alguma pergunta específica? Então, vamos lá, gente. Tudo bem. Entusiasme-se, né? Luzia. Uma pergunta, então. Fala, Silvio. A partir daí, né? Pelo que eu entendi, tu fez esse trabalho de fevereiro até janeiro agora. Sim. A partir daí, qual é o encaminhamento com esse paciente? Bom, o contrato que foi feito com a família e com o paciente são 2 anos, tá? Então, nós vamos prosseguir, porque, na verdade, ele agora precisa, a partir de agora, implantar uma agenda positiva. Ele já está matriculado em 6 disciplinas acadêmicas, né, que ele vai recomeçar agora em março, mas ele quer conhecer a mãe biológica, ele quer abrir uma MEI, uma empresa para alimentos. Então, tudo isso vai ter que implantar durante esse ano. Né? Ele quer começar a estudar o projeto da casa. Né? E são atividades, todas elas viáveis, porque a família tem posses e vai apoiar. A família já aceitou, todas essas foram negociadas com a família, essas possibilidades, né? Pelo próprio médico. Né? Então, a nossa tarefa agora, a partir de março, é ir programando essa agenda positiva de ações de inserção no mercado, né? E também uma relação estável, que eu esqueci de falar também, que o paciente voltou à atividade sexual ativa e de sucesso, com orgasmo, etc. Né? Então, é assim que nós planejamos, Silvio. Tá? Algumas pessoas estão querendo fazer perguntas, e tudo bem, mas aí eu peço para que abram o vídeo para a gente poder ver. Adriana, vai lá, ué. Vai lá, como vai, Adriana? Bem-vinda, Luciana, Adriana. Boa noite, tudo bem? Eu não estou conseguindo abrir meu vídeo aqui. Não, mas nós já estamos te vendo. Nós estamos... Pode fazer tudo bem sua com pergunta. vocês? Tá. Flávia, o que eu queria saber... Tudo bem, senhor Ricardo? Tudo bem. Eu gostaria de saber em relação à questão da avaliação neuropsicológica que fizeram. Pois não. Não peguei toda a testagem. Avaliaram a questão cognitiva dele? Sim. Avaliaram, ele ficou com QI 90, com QI médio 90. E até eu vou pegar aqui as conclusões eu sabia que vocês iam ter interesse nisso. Deixa eu pegar as conclusões da neuropsicóloga. A neuropsicóloga ela é fonoaudióloga, é psicóloga, fez mestrado e doutorado na McGill, no Canadá. Né? E é professora aqui da PUC-RS, e já foi, inclusive, ela atualmente é presidente da Associação Brasileira de Neuropsicologia. Ai, que legal. Legal. Eu só vou ler o resumo, porque são 13 páginas. Vou ler o resumo para você. É um teste amplo. Provavelmente avaliou a memória, atenção, concentração. Sim. Exatamente. Foram 5 encontros e mais um com os pais. Foram 6 consultas, né, para avaliação. Bom, então, assim, as orientações e recomendações clínicas, manutenção do acompanhamento médico, psiquiátrico com intervenção combinada, medicamentos e psicoterapia de apoio.
regularização de exercícios físicos aeróbicos e relaxamento, regulação da ansiedade, assim como maior reserva com exercícios respiratórios, para maior reserva cognitiva, aumento dos hábitos de leitura e escrita para melhor sustentação atencional e constelação e consolidação da reserva cognitiva. Também evitação da recaída, para reduzir danos pelo abuso de substâncias, retorno à universidade, e a neuropsicóloga, ela avaliou várias tendências do paciente, chegou à conclusão que ele teria mais facilidade com números e com administração de empresas. Ela avaliou todas as áreas artísticas, biológicas, né, humanitárias, e encaminhou para esse lado. Também ela... que é a maior tendência dele. Mas deixa eu só lhe dar um retorno sobre a testagem, que está aqui no começo. Ó. Então, ela usou a escala de Wechsler, a escala de Vase, né, o subteste de vocabulário e raciocínio matricial e o QI de inteligência cognitiva. Também usou instrumentos de avaliação de neuropsicologia breve, Neupsilin, de Fonseca e Fonseca. O NELF, FFIR também, o EPF-TDAH, o TDAH também do DSM-5, o EBADEP, o teste de Beck, o BDI-2, o AIP, o AC-15, o FDT, o BPA, tá? O FDT, BPA, isso aí, e o BDEFS. Tá? Foi todos esses testes. A maioria mesmo da linha cognitivo-comportamental. Eles têm assim, por diversas inteligências, ela distribuiu tabelas, né? Tem várias tabelas mostrando o rendimento dele nas diversas áreas, né? Mas o foco realmente... E ele tem também impulsividade, não é só TDAH, HI. Né? Impulsividade. Na verdade, ela fez uma avaliação de toda a questão cognitiva, né? Isso. Relacionando com a ansiedade, hiperatividade, déficit de atenção, memória. Muito bom. Perfeito. Muito bom. E sabe que, olha só como foi acertado pedir essa avaliação, porque a partir desta avaliação, Adriana, nós tivemos condições de sustentar, com relação ao pai dele, que o menino não era vagabundo, ele tinha TDAH e estava sequelado pelas drogas, tinha 2 problemas seríssimos, além da imaturidade, né? Ele tinha uma dificuldade bárbara de foco, ele tinha muita impulsividade, ele tinha problemas de raciocínio e de execução, né? Então, nós chamamos o pai, mostramos o teste, e disse, olha aqui, ó, tem um diagnóstico, seu filho não é vagabundo, entendeu? Seu filho, ele tem problemas que serão atendidos e ele será aprovado. E ele deu uma risada, o pai dele. Só que o guri passou por média em 5 disciplinas e uma ele tirou 9,5 em contabilidade. Olha só, tirou 9,5 em contabilidade. Né? E as outras todas foi acima de 7, com 8, 9, outra 7,5. Né? E fez trabalhos também, fez trabalhos escritos, etc. Né?
Então, assim, essa avaliação permitiu a retirada de um preconceito que ele passava por vagabundo, por desatento, por preguiçoso, por 7-1, né, por malandro, tal. Então, foi muito bom para a autoestima dele descobrir um diagnóstico que, inclusive, o levou às drogas também, pelas dificuldades cognitivas. Né? Acho que foi muito importante para a autoestima dele e para desviar desses preconceitos sociais que o pai vinha batendo. Né? Legal. Eu queria pontuar ainda que eu acho que vamos dizer, a mensagem mais importante que nós devemos tirar deste processo todo que o Ricardo mostrou é que, às vezes, nós vemos aí alguns colegas, não vou nem fazer críticas às formações, querendo trabalhar com droga-adição, achando que é uma coisa simples, rápida, e que é uma coisa que... Nós precisamos entender que trabalhar com este tipo de paciente não é um trabalho simples, não é um trabalho de terapia breve, não existe terapia breve para adicção nenhuma, não existe. É um trabalho geralmente multidisciplinar, transdisciplinar e integrativo. Tem que ter uma pessoa central que vai coordenar o trabalho, como o Ricardo fez, e que, mesmo assim, com tudo isso, nós precisamos entender e fazer o paciente entender que o fato do paciente ter recaídas, que isso irá acontecer com certeza, mas que isto não é o fim do mundo. E recaídas poderão ser utilizadas depois como uma nova retomada. É importante que haja esse tipo de compreensão, porque eu vejo aí colegas... É fundamental. Às vezes eu vejo na internet, alguém aí trabalha com drogadito, aí tem aquela... eu trabalho, pode mandar comigo, hipnoterapia. Não é isso. Eu, Osmar, que sou médico, tenho uma experiência com hipnose, terapia cognitivo-comportamental, para ser honesto para vocês, eu não me atrevo a trabalhar com adictos, porque é muito complexa e eu, para ser honesto, não tenho essa experiência. Uma pessoa para trabalhar neste nível tem que ser como o Ricardo, que antes de fazer isso que ele está fazendo agora, ele trabalhou muitos anos, apanhou muito. Eu lembro que a gente conversava bastante, houve uma época que a gente conversava bastante e trocava informações, e eu lembro que ele apanhou muito para lidar com esses pacientes, até chegar a esse modus operandi, e que ainda tem que continuar, não acabou. Esse paciente, com certeza, ele acabou esse primeiro passo. Mas esse paciente vai precisar depois continuar sendo supervisionado por muito tempo, e talvez, quiçá, por toda a vida, né? Então, é importante as pessoas terem para entender que não é porque é hipnoterapia que vai resolver o problema de todo mundo, e muito menos de drogadito. Não adianta, a adicção não é uma coisa fácil, né? Muito bom, Osmar. Vamos lá, quem mais? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer, gente? Vamos aproveitar o Ricardo, nós ainda temos algum tempinho aqui. Eu tenho mais uma pergunta. Doutor Ricardo, a família tem alguma avaliação neuropsicológica dele antes dele entrar nas drogas? Não tenho. Não tinha. Não tem. Tá. Mas nós precisamos não esquecer, Adriana, que ele é adotivo, né? Eu também, quando o Ricardo pegou, eu falei, bom, se a mãe dele atual ou o pai dele tem algum transtorno, nós não podemos inferir que ele tem esse transtorno por conta desse familiar. O que não sabemos é os pais verdadeiros. E os pais verdadeiros, até por tê-lo abandonado, ou tê-lo deixado, muito provavelmente, pode ser, eu estou supondo, que possam vir a ter alguma psicopatologia que seria interessante se houvesse possibilidade de avaliá-los. Mas
nesta situação, eu acho que é bastante difícil, não é, Ricardo? Porque muitas vezes, quando a pessoa é adotada, as famílias levam a uma avaliação, né? Hoje em dia, a própria adoção, até ser a criança ser adotada, ela passa por um processo de avaliação com psicólogo, com neuropsicólogo, sim, né? Sim. Já sim. solicitado pelo juiz, né? Hoje então, é diferente. Nesse sentido, que pena, porque aí se teria até um comparativo disso. Claro, então, nós não podemos nos ater somente a números, né, de QI, né, porque tem todo um quociente emocional relacionado, sim. Muito importante, né, mas esse QI nos leva a vários dados, né, sobre essa pessoa. Sim. Mas muito interessante seu trabalho. Muito obrigado, Adriana. Muito Luciana, obrigado pelas perguntas. Uma pergunta? Não, diga o microfone, Luciana. Ninguém está te ouvindo. Oi, boa noite. Só sinto que eu perdi o começo, que deve ter sido ótimo, mas eu estava trabalhando, graças a Deus. Mas, falando o que o Osmar acabou de dizer, né? Eu penso que, felizmente, hoje nós estamos num momento em que parece que todo mundo entende um pouco de tudo, e entender um pouco de tudo não é o razoável para a gente trabalhar com o ser humano, né? Então, parabéns pro Ricardo, porque realmente é uma área que a gente precisa, todas as áreas que tratam do ser humano, a gente precisa de cuidado, atenção, empatia, técnica, profissionalismo, mas trabalhar com adictos é como o Osmar falou, né? A gente tem toda uma situação que envolve uma questão, e às vezes eu não ouvi do seu paciente, me desculpe, mas às vezes envolve até questões criminais, né, que precisam também ser levadas, e isso para que haja uma recuperação melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, agradeço a oportunidade, mas parabéns a todos que estão nesse enfrentamento aí, e quando a gente vai uma vida social de novo, né, eu acho que essa questão da utilização de drogas lícitas e ilícitas vão vir à tona de uma forma de avalanche aí, porque uma provável saída em rebanho, né? Tanto tempo aí o pessoal comedido, a gente pode ter aí muito que trabalhar e precisamos nos preparar para essa demanda também. Obrigada, desculpa se sair um pouco do assunto em questão, mas obrigado era que não deu para acompanhar, mas agradeço e tudo de bom aí para todos os colegas que estamos na luta aí. Um abraço também para a Kari, para o Daniel, Sperbe, Cristina Souto, chegando. Eu queria dizer, Lu, que eu acho que nós ainda não sabemos, ainda não temos esses números, mas eu tenho a impressão que este isolamento social, ao contrário do que a gente pensa, deve ter aumentado e muito a utilização de álcool e de drogas, no mínimo as mais leves, para começar. Eu tenho a impressão que nós ainda vamos nos deparar com isso daqui a alguns meses, que vai ser uma consequência, né? Então, vamos torcer para que não seja assim, que eu esteja errado, mas eu tenho percebido entre meu rol de amigos conhecidos que muitos começaram a beber muito, alguns começaram a querer experimentar maconha como curiosidade, e outras formas de outras drogas mais, né, inclusive drogas sedativas e tal, que também terminam viciando, e eu acho que nós ainda vamos nos surpreender com o repique desta pandemia. Então, só pegando aí mais uma carona, Osmar, realmente, infelizmente, a tendência é essa, né, que ela não se cumpra, mas é muito difícil, porque acabou, né, no começo, esse abuso do álcool, né, outras substâncias também, ou o uso, né, concomitante ainda com remédios para dormir, porque está difícil para dormir, está difícil para acordar, está difícil de encarar a realidade. Então, compreender como é que vai se formatar esse comportamento social a partir, né, de
de um novo contexto, vai exigir muito, né? E até mesmo da gente profissional, porque também é muito novo para a gente acompanhar tudo isso, né? Então, creio que essas experiências do Ricardo, bem-sucedidas, e também a importância, né? Ninguém aqui é um Deus que detém tudo, né? Então, igual eu vi ele lendo os relatórios, né? Quantos testes, né, de avaliação foram aplicados, né? Quantos colegas a gente precisa, né? Então, assim, não dá para trabalhar sozinho mais. Eu acho que isso também Equipe é uma coisa que... interdisciplinar. Obrigado, Luciana. Um abraço para o Flávio de Canela, RS, para a Cari, Carazinho. Né? Um abraço para o Fernando. Olha só, quanta gente legal aí chegando. Cristina Souto. Uns que já saíram, outros que já entraram. Muito bom, em torno de 30 pessoas. Olha só, todo o Brasil. Não, mas você não sabe, o pior é que assim que acaba o curso, acaba a reunião, quando é mais tarde ou amanhã cedo, eu recebo 50 pedidos de vai ficar no YouTube. E vai ficar no YouTube, sim. Então, daqui a uns dias ele estará disponível para quem estiver inscrito no canal lá, Instituto Osmar Colás Oficial. Aí, quem tiver inscrito nesse canal, pode acessar todas as reuniões que nós fizemos online, já estão lá. E daqui a 2, 3 dias, essa também vai estar lá. Então, bom, eu acho que em vista da hora e do... né, nós podemos ir terminando. Eu queria agradecer o meu amigo Ricardo, o Ricardo, que é uma pessoa que eu tenho uma estima e consideração imensa. Ele me ajudou muito quando eu estive na presidência da Associação Brasileira de Hipnose e houveram alguns congressos internacionais e o Ricardo sempre estava lá disponível para nos representar, para nos fazer presente e sempre abrilhantando e dando, sabe, fazendo com que o nosso país, né, não ficasse de fora desses eventos importantes internacionais. Eu queria agradecer o Ricardo mais uma vez e já eu vou abrir para ele dar as palavras finais. E eu queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes e dizer que, da agora em diante, nós vamos recomeçar as reuniões sempre na segunda terça-feira de cada mês, tá certo? Nesse mesmo horário. E eu sempre vou avisando preferencialmente pelo pessoal que está ligado ao grupo de estudos de hipnose. Quem não está e tiver interesse, é só solicitar que a gente insere. Eu não tenho problema nenhum, o grupo é aberto, apenas para que as pessoas possam, num bloco só, receber todas as informações. Tá? Agradeço a todos. Ricardo, vou te passar a palavra para que você possa fechar o evento aí. Boa noite para todos. Então, muito obrigado ao Instituto Osmar Colás, ao meu amigo, que é o titular do Instituto, e é o presidente do Grupo de Estudos de Hipnose, que é o movimento mais forte em termos de ensino permanente, né, aqui no Brasil, de todas as tendências da hipnoterapia integrativa. Né? Então, agradecer de coração ao Osmar, seguimos, né, intercambiando, sempre às ordens, né, para o Instituto, para a Associação Brasileira de Hipnose, e agradecer à plateia informada, essa ilustre plateia de vários estados do Brasil, de Portugal também, né, do México, que estiveram aqui conosco. Né? Dizendo, para encerrar, que, de fato, como foi assinalado, que o trabalho com dependência química, especialmente com crack, é extremamente ingrato e precisa de todas as tendências que nós ficamos devendo ainda. Né? Quer dizer, nós precisamos fazer realmente, né, a teoria da complexidade do Edgar Morin, que é juntar, né, partes para poder oferecer um todo para esse paciente tão complexo. Não? E, claro, que aí tem que somar todas essas terapias e outras tantas mais, cada um com a sua experiência e com a equipe interdisciplinar que conseguir. Né?
trabalhar com vocação nesses casos aí. Mas com muito amor, né? Com muito amor sempre. Com muito perdão. Ricardo, eu ia deixar você finalizar, mas tem duas informações. A primeira é que é interessante, veja bem, o grupo é da Unifesp, é ligado à Unifesp. Então, eu tenho que fazer relatórios e, se puderem, me fizerem a gentileza, de preencher esse formulário que tem, é bem rapidinho, é o formulário de inscrição nessa reunião, que eu deixo sempre para fazer durante a reunião, tá? É rapidinho, que para mim é importante para apresentar para a universidade. E o segundo... Aquele último na tela. Tá, está na tela. Eu queria colocar para o pessoal que não pôde copiar aqui os dados de referência do apresentador, né? Só vou botar o e-mail, o WhatsApp, telefone, o blog. E estão perguntando como como se inscrever no grupo de estudos, tá? É só entrar no WhatsApp, pelo WhatsApp, tá certo? Grupo de estudos de hipnose, tá? As pessoas podem mandar um zap para mim pedindo e eu insiro. É 999781111, é o WhatsApp do grupo de estudos de hipnose. 999781111, tá? Pode mandar uma mensagem que eu insiro no grupo, tá bom? Essa aqui é maior. Essa aí tá certo. E daqui 2 dias, todas essas informações e esse vídeo foi tudo gravado e estará tudo ao vivo, tudo lá no YouTube. Viu, Ricardo? Pode ficar tranquilo. Tá bem, beleza. Que vai estar lá. Vai ser bom para outros colegas poderem aproveitar. Eu estou acessando a última tela aqui, que são os dados do professor. Conexão, mas vai estar também no YouTube, com certeza. Código de área 11. Olha aí, gente. Então tá. Muito obrigado a todos. Um abraço para todos. Valeu. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor Osmar. Obrigada. Tudo de bom para você. Obrigada, boa noite. Muito obrigado a todos, todos os estados de Portugal, do Brasil. Foi uma honra para mim. Obrigado, Osmar. Seguimos juntos. Obrigado. Vamos. Até logo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.